Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim de você vender para o governo e também para a iniciativa privada. Tem o lado bom e tem o lado ruim, tá certo? A aula de hoje não é para falar sobre isso daí, tá? Mas vamos lá. Só contextualizando vocês. A gente sempre falou aqui e vamos falar em todas as lives. E aí, a gente sempre recomenda que, eu vendo para qual? Eu recomendo que você venda para os dois. Se você conseguir vender para os dois, ótimo. Então venda para o governo e também venda para a iniciativa privada. Se você conseguir fazer isso, maravilha. A gente sempre faz a analogia de que são várias torneirinhas que existem na empresa. Imagine que cada uma dessas torneiras são fontes de receita para o seu negócio. É dinheiro entrando. Então, quanto mais torneira tiver aberta, melhor. Respondendo a pergunta, então, logo de cara, qual o capital social ideal para vender ao governo? E como a gente sempre fala aqui também, direto, essa pergunta ela não tem uma resposta correta, ela não tem uma resposta única. Depende, né? A resposta mais adequada seria o famoso depende. Por que depende? Porque uma coisa é você falar em vender, por exemplo, material de expediente, que em outras palavras são materiais utilizados em escritório. Caneta, lápis, folha sulfite, né, grampeador. Esses materiais aí, eles têm um ticket baixo. Você consegue com pouco dinheiro comprar muito material, muitas vezes, né? O ticket médio dele não é alto. O que é o ticket médio? É o preço de venda médio dele. Tá bom? E aí, quando você fala em vender um automóvel, por exemplo, pode ser um carro, pode ser uma moto, um veículo, vamos falar aqui em veículo, o ticket médio de um automóvel, de um carro, de uma moto, de um caminhão, ele já é muito maior. Você vai precisar ter muito mais dinheiro para você atuar nesse segmento. Por isso que a resposta para isso é depende. Vai depender do quê? Do segmento de atuação que você escolher. Tá certo? Se você decidir vender um produto que é barato, você não precisa ter tanto capital assim. Se você decidir trabalhar com um produto que é mais caro, você vai ter que ter mais capital. Porque o que adianta você ir lá? Vou trabalhar com automóvel, com veículo de forma geral. Eu vou vencer uma licitação e aí, como que eu vou fazer para entregar? Então você tem que ter um capital maior. Faz sentido você ter um capital maior. Isso também, galera, vale para serviço, tá? Uma coisa é a gente falar de um servicinho de recarga de toner, de manutenção de computador, por exemplo. Serviço barato, serviço que não é tão caro. Outra coisa é a gente falar de construir uma ponte, de fazer uma obra de engenharia. São serviços muito mais caros, mais complexos e que exigem mais capital para isso. Por isso que tudo isso daí depende do que você vai fazer. Então a primeira pergunta, antes de você chegar nessa resposta é: o que eu quero vender para o governo? Você já tem essa resposta? E aí, se você tiver na dúvida, coloca aí no chat, aí nos comentários, o que você quer vender. Que aí eu posso te dizer mais ou menos uma base do quanto que você precisa ter para você fazer isso. Agora, se você não tem essa resposta ainda, o que é perfeitamente normal, principalmente para quem está chegando agora, conhecendo o mercado agora, dando seus primeiros passos, né? Muitas pessoas ainda não sabem nem o que vão vender. Viram no mercado uma oportunidade, viram que é interessante, que é legal, mas ainda não sabem exatamente o que vão vender, o que vão fazer da vida. Estão pensando. E ótimo, né? Que bom que vocês já chegaram a essa conclusão. Na última imersão de vendas que a gente fez, a gente ensinou em uma das aulas lá dicas, passamos dicas ali de como que você faz para você definir um segmento. Lá eu falei para vocês que existe a estratégia do Severino quebra-galho, né, que é aquele fornecedor que vai vender de tudo e que não tem um nicho específico, o que aparecer ele está abraçando. E tem o fornecedor perito, né, que é o cara que ele vai se especializar em determinado produto ou serviço. Da mesma maneira, cada um tem sua vantagem e desvantagem. E se você ainda não tem ideia por onde começar, comece pelo Severino Quebra-Galho. Comece vendendo tudo que aparecer. Apareceu uma oportunidade boa perto da sua casa, da sua empresa, pega essa oportunidade, cota com seus fornecedores e tente fazer a venda. De repente, você consegue fazer, o seu preço ficou bem competitivo, bem interessante, é um potencial produto ou serviço para você vender. Ah, não cheguei nem perto de ganhar isso daí. Então pode ser que você esteja atuando no produto ou no serviço errado. E aí tem várias coisas que a gente ensina para os nossos alunos, especificamente lá no nosso treinamento completo, de como que de várias perguntas que você vai você vai fazer para você mesmo, para você chegar a uma conclusão do que você vai vender. E saiba que tem algumas técnicas que a gente criou lá que te ajudam a chegar nessa conclusão. Mas basicamente
atue com aquilo que você já tem uma certa experiência. Então, acho que semana passada, inclusive, eu estava falando com uma pessoa, né, e a pessoa pediu uma indicação, sei lá, pediu uma ajuda. Olha, eu estou em dúvida do que eu posso fazer da minha vida. Aí eu fui perguntando, cara, o que você já trabalhou? Você já trabalhou em alguma empresa por muito tempo? Você tem experiência na área comercial de alguma empresa? E aí fui fazendo várias perguntas e cheguei à conclusão de que a pessoa, ela estava na cabeça dela de mudar o segmento dela. Então ela é uma pessoa que presta serviços de engenharia, obras de engenharia, né? Não sei exatamente o que ele faz, mas é nesse segmento de serviço de engenharia. E ele queria achar um produto para vender. Eu queria também agora começar a vender produto. O que você me indica? Né? E aí a pessoa até perguntou, pô, isso daqui você acha interessante? E era um material que não tinha nada a ver com o segmento que a pessoa já atuava, ou seja, o serviço de engenharia. E aí eu orientei, olha, eu sugiro, cara, que se você quer vender material, ótimo, maravilha, né? É mais uma torneirinha que você vai abrir. Em vez de ficar dependendo só de serviço, você vai vender produto também. Só que tente optar em pegar alguma coisa que seja próxima ao que você já tem experiência, porque é mais fácil você começar assim. Você já vai conhecer alguns fornecedores, você já vai conhecer algumas especificações daquele produto, daquele serviço. É mais tranquilo. Então tem várias perguntas, tem uma técnica lá que a gente usa lá, para você chegar à conclusão do que você vai vender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Decidir o que você vai fazer. Porque com base no que você vai fazer, você vai chegar aí sim, né, numa resposta, mais ou menos, pelo menos, de quanto que você vai precisar ter para você começar a vender para o governo, tá certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Depende do seu segmento. A segunda coisa é que depende também da velocidade que você quer ir, da velocidade que você quer chegar no seu objetivo, seja ele qual for, seja fechar o seu primeiro 100 mil reais em contratos com o governo, que é o que a gente sempre fala aqui, é a primeira meta para os nossos alunos, né? Fechar o seu primeiro 100 mil reais, seja conseguir o seu primeiro 1 milhão, seja chegar num determinado momento que você vai estar vivendo só disso daqui. Seja lá qual for a sua meta. Qual a velocidade que você quer chegar nela? Vai depender também dessa questão do dinheiro, né? É uma das coisas aqui que a gente sempre fala também. Apesar de muitas pessoas falarem que não, mas o dinheiro, você ter um capital maior, ele impacta diretamente na velocidade que você vai acelerar o seu negócio aí. Quando eu comecei a Magna em 2016, eu comecei com R$0. Na verdade, a gente começou até devendo mesmo. Pegou o pouquinho que a gente tinha e foi fazendo um monte de dívida. Chegou um momento que ou a gente voltava a trabalhar de casa ou a gente ia quebrar. Basicamente isso, né? Quem conhece nossa história já tá careca de saber. Então eu comecei devagar e as coisas foram acontecendo, mas num ritmo muito lento. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para investir, não tinha muito dinheiro para participar de licitação presencial, não tinha dinheiro para pagar gasola e pedágio para ir visitar prospecto, por exemplo. E aí você tem que fazer as coisas sem grana. E aí você até faz, né? Mas demora um pouquinho mais. Então você vai fazendo as coisas aos pouquinhos e o pouco que você vai conseguindo no início, principalmente, você vai reinvestindo no negócio para que você tenha um capital maior. Eu costumo dizer aqui que capital de giro, que capital social, vamos dizer assim, o quanto você tem na mão, capital de giro mais especificamente, é poder de fogo. Né? Quanto maior for o seu capital de giro, maior é o seu poder de negociação, maior é a sua velocidade que você vai chegar vai caminhar rumo à sua meta, enfim. Quando você tem dinheiro, as coisas tendem a ficar um pouquinho mais tranquilas. E eu não estou dizendo que é fácil, mas fica mais tranquilo do que quando você não tem. Então a gente sempre prega aqui a realidade. Não tem como eu comparar, infelizmente. Na verdade, até tem como comparar, né? Mas não tem como dizer que é igual uma pessoa começar do zero, igual eu comecei, e outra pessoa começar com, sei lá, 50 mil reais que seja. Essa pessoa que está com 50 mil, ela vai muito mais rápido do que eu que estou com zero. Nitidamente é mais rápido, tá certo? Agora, se você está com pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, né, hoje, fique tranquilo, também dá. É possível para você também. Eu fiz isso daí, né? E hoje eu estou aqui, quase 5 anos, não, até mais de 5 anos já, em junho fez 5 anos que a gente está com a Magna. Desde junho de 2016 a gente está nesse batidão. E eu estou vivo e sobrevivendo não, vivendo já passei a época da sobrevivência, hoje eu já comecei a viver, graças a Deus, vivendo disso daqui.
né? E eu comecei do zero, e igual a mim, várias outras pessoas que eu conheço e vocês mesmos que estão assistindo agora, muito provavelmente ou começaram também ou começarão. E é possível, galera. É possível, eu vou explicar, inclusive, ao longo dessa aula, como que você faz isso daí, beleza? Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, vender para o governo dá para ser feito. Um vai um pouco mais rápido e o outro um pouco mais lento? Não importa. Não importa. Nesse jogo aqui, você não vai se comparar com o seu concorrente. Você vai se comparar com você mesmo. E em vários outros jogos também, né? Você tem que se comparar sempre com você. No momento que você está se comparando com outra pessoa, você está sendo injusto com você mesmo. Porque você não sabe os problemas da outra pessoa e nem as soluções que ela tem, as facilidades que ela tem no dia a dia dela. De repente é muito mais fácil para ela tá mais avançado, né, no jogo do que você. De repente você já tem filho para cuidar, tem algumas dívidas de coisas que você fez no passado que não interessa para a gente saber. Enfim, são cenários diferentes, então é injusto você fazer essa comparação. Só é justo quando você se compara com você mesmo, porque aí não tem erro. E aí eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, pô, não queira abrir uma empresa hoje, né, e daqui 2 meses já está ganhando, faturando alto. Isso até pode acontecer, mas não é a regra, não é a regra. Pense sempre em crescer 1% por dia. Você crescendo 1% por dia é aquele crescimento que a gente muitas vezes não percebe, mas ele acontece, né? É isso daí que vai diferenciar realmente de você chegar no seu objetivo ou não. No momento que você não estiver crescendo nada por dia, aí você tem que se preocupar. Agora, mesmo que você cresça 1%, pode parecer pouco, mas se você coloca isso no período de 1 ano, você cresceu 365% no ano, tá bom? E eu acredito muito mais no trabalho do médio e longo prazo do que do curto prazo, sendo honesto. Pelo menos nessa questão de negócios, de empresa e tudo mais. Eu acredito muito na questão do médio e longo prazo. As pessoas vão começar a colher de verdade os frutos depois de pelo menos 1 ano. Pelo menos, tá bom? Para realmente começar a colher um dinheiro legal e começar a falar, pô, hoje eu estou podendo viver disso, é pelo menos aí 1 ano para 2, beleza? E aí, mais uma vez, quanto mais dinheiro você tiver para começar, mais rápido você chega lá. Mas isso não quer dizer que quem não tem não vai chegar lá. Vai chegar lá da mesma maneira. Se você acreditar em você, se você trabalhar e batalhar para isso, você vai chegar lá. Assim como eu e assim como várias outras pessoas também.